complicada, ela entristece o nosso coração, mas quando a promessa se cumpre, é como árvore de vida. Nós temos esperança, nós temos expectativas, nós queremos e aguardamos que as promessas se cumpram o mais rápido possível sobre cada um de nós, porque nós aqui na terra dependemos disso. Deus não depende disso, mas nós dependemos disso. E quando Ele libera, meu amado, Ele libera para acontecer. E quando Ele fala para acontecer. E Ele espera que pelo menos eu e você possamos crer naquilo que Ele está falando, mesmo que seja a maior loucura das nossas vidas. Ontem eu estava ministrando na Praia Grande lá no Evangelho de João, sobre a multiplicação dos pães. E Jesus, depois de 3 dias ministrando, a Bíblia diz que estava uma grande multidão. E ele faz uma pergunta para saber qual era a reação dos seus discípulos, o que vamos fazer para alimentar essa grande multidão. E a Bíblia diz em seguida que ele sabia o que ia fazer, mas ele queria saber o que estava no coração deles. E alguém disse, nem 200 dinheiros, nem 200 peças de pratas poderiam alimentar esse povo, ou a cada um deles. Mas aí o menino André, numa unção, numa ousadia, ele entra num clima espiritual, e ele diz, ei, aqui é o moço com 5 pães e 2 peixes. Ele responde aquilo que realmente Jesus queria ouvir. O primeiro que responde, nem 200 denários poderiam curar ou poderia comprar. Não era isso que Jesus não queria ouvir essa história. Jesus não queria ouvir o óbvio. Diga para o irmão, o óbvio para Deus não vale nada. Diga para ele. Fala para o irmão, o óbvio para Deus não vale nada. Diga, não tem peso nenhum, fala para ele. Mas a loucura, diga, a resposta profética, diga para ele. A coisa doida, diga para o irmão. A coisa maluca, diga para o irmão. Isso agrada o coração de Deus. Aleluia. Aquele rapaz responde, a 200 denários não vai resolver o problema, mestre. Mas o menino fala, tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas ele mesmo cai em si e responde, mas o que é isso para essa grande multidão? Ele percebeu que era uma multidão muito grande, não tinham 5 pessoas, não, tinham 5.000 pessoas. Mas ali, imagina uma situação, uma cena assim, Jesus dizendo, André, ei garoto, era isso que eu queria ouvir. O que tem aí? Quantos pães? Tem 5. Quantos peixes? Tem 2. Quantas pessoas você imagina que tem aqui? Ah, mais de 5.000. Então, meu amado, você deu a resposta que eu queria. Você deu a resposta que eu queria. Porque para você, 5 pães e 2 peixes, não vai poder fazer nada, mas coloca nas minhas mãos, porque eu vou fazer o milagre, e eu vou multiplicar daquele pouco que você tem em tuas mãos. Diga para o irmão, Deus é Deus de multiplicação, meu amado, fala, Deus é Deus das coisas loucas, diga para ele. Nós queremos tratar as nossas coisas sobrenaturais com coisas óbvias. Essa mulher, ela não pediu um filho a sunamita, mas o filho veio, porque foi através de uma palavra. Essa mulher passou a ser mãe, a promessa se cumpriu, mas houve uma frustração. E se nós olharmos para os dias de hoje, quantas promessas já se cumpriram em nossas vidas, e quantas delas se tornaram uma frustração. E como se lidar com isso, meu amado? Como se lidar com isso? Como entender e compreender e ainda continuar acreditando? Quando você recebe uma promessa, você está guardando, recebe. E principalmente quando você recebe aquilo que você não pediu e aconteceu. E quando você recebe uma promessa, você não quer perdê-la. Quando você começa a usufruir dos frutos dessa promessa, você não quer perdê-la, você quer continuar com ela. Por quê? Porque aquela promessa foi a promessa de algo impossível para aquela mulher. O seu esposo já era velho, nós entendemos que já não tinha condições de gerar, mas um milagre aconteceu. E o que aquela mulher fez, meu amado? Ela não enterrou seu filho, ela subiu a cada degrau que construiu no quarto daquele profeta e colocou a criança em cima da cama e fechou a porta atrás dela, desceu as escadas que ela havia subido, mandou preparar um cavalo e se preparou para ir ao encontro do profeta. O que faz uma mulher com o filho morto nos braços, subir uma escada, colocar a criança na cama do profeta, ao qual havia profetizado que ela seria mãe?
O que faz uma mulher não enterrar o seu próprio filho, não blasfemar de Deus, não meter o pau no profeta, não, sabe, desistir das coisas de Deus, mas faz essa mulher entrar no quarto do homem, coloca o menino na cama, põe, fecha a porta e vai ao seu encontro. Ela havia recebido a promessa. Ela havia recebido a promessa. E ela, meu amado, ela havia recebido a promessa. E quando ela perdeu o fruto da promessa, ela não enterrou. Porque mesmo quando ela subiu aquelas escadas e colocou o menino dentro da cama, em cima da cama, ela estava dizendo da seguinte forma, da seguinte maneira, a atitude dela significa assim: eu não pedi para ser mãe, agora eu fui mãe, agora eu parei de ser mãe, meu filho está morto, mas a minha esperança e o meu desejo de voltar a ser mãe está mais vivo do que nunca. Aleluia, meu amado, o que faz uma mulher não desistir da sua promessa, mesmo que ela já esteja morta? Fala para o irmão assim: nesse mundo tereis lutas e aflições. Fala para ele, isso é notório, fala, isso faz parte, meu irmão, fala para ele, isso faz parte, lutas e aflições, fazem parte. Diga para o irmão, fala para o irmão, você vive num mundo onde as coisas acontecem. Diga para ele, título de evangélico não é proteção para ninguém, título de evangélico, cargos, posições, dinheiro, não é proteção para ninguém. A nossa proteção vem de Deus, mas nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem sim, mas não podemos descartar que no lugar da vergonha há um Deus que tem prazer de trazer a dupla honra. No lugar do roubo há um Deus que traz restituição. Nós temos aí as ministrações da prosperidade. Só meia dúzia que prosperam. O resto faz a meia dúzia prosperar. Está na internet, né? Glória a Deus por isso. Eu estava pensando, estava vindo para cá. Eu sento para almoçar com a minha esposa, com as minhas filhas na mesa, damos risada, contamos piada, fazemos festa, lembramos as promessas, começamos a contemplar os milagres. Meu amado, nos dias de hoje, isso para mim é milagre. Isso para mim é prosperidade. Não que você não tenha que ter o melhor carro, não que você não tenha que ter uma boa casa, não que você tenha que ter uma boa roupa, não é nada disso não, meu amado. Não é para assinar voto de pobreza, não é isso não. Mas é para nós entendermos algo importante. Temos visto e acompanhado por muitos lugares onde temos ido, pessoas arrebentadas dentro dos seus próprios locais, onde eles exercem a sua fé. Pessoas isoladas, pessoas extirpadas, pessoas arrebentadas dentro das suas próprias igrejas. E não é uma, duas não, são muitas. E aí nós passamos e pensamos, umas não suportam, outras desistem, outras vão embora, outras blasfemam, outras fazem tantas coisas. E aqueles que ainda conseguem acreditar, permanece no seu local, permanece adorando e permanece aguardando em Deus. Porque a visão dele não está no homem, não está na estrutura, a visão dele está no Senhor. Mas o que fazer com essas pessoas que ficaram arrebentadas? O que fazer com as pessoas que eu usei ao meu bel prazer para arrancar tudo dela e depois que eu arranquei eu abandonei porque ela não tem mais nada? Meu amado, isso é maligno, isso é uma coisa absurda. Então nós temos que entender algo muito importante nessa noite. As nossas vidas não consistem apenas naquilo que eu posso adquirir, não. As nossas vidas consistem no grau de relacionamento que eu consigo ter com o meu Criador, com o grau de relacionamento que eu consigo ter com o meu Deus. Porque quando o homem não puder fazer, o meu Deus pode fazer. Quando o homem enfiar a faca nas minhas costas, o meu Deus vai, tira e passa e cura a ferida. Quando o homem leva canto e asté, puxar no meu tapete e me abandonar, porque eu não posso contribuir com mais nada, o meu diz, Labacanto e Asté, meu Deus diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então isso que nós temos que entender. Primeiro a nossa salvação individual.
Eu não dependo do pastor, o pastor não depende de mim. Eu não dependo da minha mulher para ser salvo, nem ela depende de mim. Minhas filhas não dependem de mim para ser salvo, nem eu dependo delas. É individual. A minha atitude para com Deus é individual. Eu não vou mais lá porque me decepcionei. Eu não vou mais aqui porque puxaram meu tapete. Meu irmão, para com isso. Aqui é o local que você vem para congregar. É necessário você estar congregando em uma igreja. Não adianta ficar pulando um lado, pulando por outro. Não vai ter igreja perfeita, perfeita no céu. Aqui não, vai ter homens com problemas, dificuldades, qualquer igreja. Pessoas com mais imperfeições do que as outras. Mas, meu amado, a minha função, a minha vida não consiste em aquilo que o homem pode me dar. O que o homem não pode dar, meu irmão. Ninguém consegue dar para mim, para você, aquilo que Deus é capaz de nos dar. Por isso a nossa vida, ela tem que estar centralizada não somente em Deus. Entenda, você não depende de homens, você depende de Deus. Porque quando o homem não fizer, esse Deus continua fazendo. Essa mulher perdeu o menino. Você acha que ela fez festa? É óbvio que não. O marido dela já desceu e disse: você vai aonde, filha? Eu vou encontrar o profeta. Mas não é nem sábado, o que você vai fazer lá? Marido, está tudo em ordem, está tudo sob controle, vai tudo bem. Aí dela se falasse para o marido que o menino estava morto. Era pessoal. Aquilo era uma atitude pessoal dela. Ei, meu irmão, preste atenção. Quantas bênçãos nós perdemos porque, sabe, nós não tomamos uma atitude pessoal, uma atitude, sabe, que tem que virar os olhos de vez em quando, tem que babar, uma atitude louca. As pessoas não vão te entender, as pessoas não vão te compreender, as pessoas ainda vão te julgar, vão te criticar. Que é isso, rapaz? Larga disso, deixa esse negócio, abandona, para com isso. Você ainda acredita que pode acontecer alguma coisa? Jó, seu infeliz. A mulher dele disse em outras palavras, não está escrito aqui: Jó, seu infeliz, olha o que Deus permitiu você acontecer. Você tinha tudo, nós tínhamos tudo, nós perdemos tudo por causa de você, seu infeliz. Agora está com uma enfermidade, está morrendo e ainda continua conservando a sua integridade para com esse Deus. Ô Jó, amaldiçoa esse Deus que te abandonou, que te rejeitou, deixou você entrar no virar um pó, virar escárnio, vergonha. Abandone-o e morra. E Jó olha para aquela mulher e fala: sua infeliz, miserável mulher. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal de Deus. Aonde está escrito que a nossa vida, todas as portas vão se abrir, só será alegria, só será bênção, só será vitória. Me mostra onde está escrito, pelo amor de Deus, para que eu possa mudar a minha pregação. Nós não queremos luta não, meu amado. Por isso que essas igrejas de prosperidade, além assim, como que fala? Pregação de prosperidade, está cheia, porque você não quer ter luta, não quer pagar preço, não quer ter dificuldade. Vai lá, está enchendo o bolso de muita gente e não está agradando o coração de Deus. Meu irmão, quando você precisa, existe um altar. Hebreus 4:18, entremos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos socorro, graça e misericórdia no tempo oportuno. Existe um sumo sacerdote nos céus. Ele entende a sua dor, ele entende a sua luta, ele entende a sua dificuldade, e ele está lá para interceder e entregar para você o que você precisa. Diga para o irmão do lado: você é valente. Diga: você é conquistador. Fala para ele: você pode. Diga para ele: você pode mais do que você pensa. Diga para ele. Meu amado, sabe o que está acontecendo? Os sonhos estão sendo roubados. Os sonhos estão sendo roubados. O sonho da mulher foi roubado, se tornou um pesadelo. Estava com o filho morto nos braços. E na cabeça dela está pensando assim: eu não pedi nada para aquele homem, mas agora eu quero voltar a ser mãe de novo. E ela desce as escadas e fala assim: profeta, pode me aguardar, porque eu vou te encontrar. Eu quero voltar a ser mãe de novo. Chacalai, Jocô, Marabacanto e Asté. Fala para o irmão: só você pode existir.
Fala, ninguém pode desistir por você. Diga, só você pode desistir. Fala para ele. Fala para ele, só você pode se derrotar. Diga para ele, só você pode se derrotar. Diga para ele, nem o diabo pode te derrotar, com exceção do pecado. Tem pecado, ele vai te arrebentar. Fora do pecado, meu irmão, então não tem para ninguém. Nem o diabo pode nos derrotar. Preste atenção, isso não é jargão de pregador, não. Isso é